Direito. Tão antiga quanto a existência do homem, esta palavra tem sido decisiva na história da sociedade internacional. A manutenção das boas relações entre os povos é possível graças às normas estabelecidas pelo direito. O Conexão Mundo está começando. No programa de hoje, vamos falar sobre o sistema jurídico internacional. Vamos saber qual a importância do direito para as relações internacionais e qual a diferença entre direito internacional e o direito interno de cada país. O conteúdo deste programa e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Para se inscrever ou acompanhar as aulas, basta você acessar o endereço eletrônico que aparece aí na TV. Para entendermos como funcionam as relações internacionais, é importante conhecermos a estrutura do sistema jurídico internacional. O sistema jurídico tem dois grandes ramos, o direito internacional, também chamado direito das gentes, e o direito interno dos países. Ao contrário do que acontece no direito interno, onde as leis são elaboradas pelos poderes legislativo e executivo, as normas estabelecidas pelo direito internacional são fruto de acordos firmados entre os Estados. No direito interno, a aplicação das leis é garantida pela autoridade estatal e seus agentes, como os poderes judiciário e executivo. Isso não acontece no plano internacional. Quando uma norma de direito das gentes é violada, é a comunidade das nações que se reúne para coletivamente punir o infrator. O sistema internacional é composto por vários subsistemas. Um deles é o Sistema Jurídico Internacional, criado para regulamentar as relações entre os povos. É o direito internacional que regulamenta as relações entre os atores internacionais. E essa prática não é de agora. Há registros de tratados firmados no Antigo Egito. O processo legislativo internacional, por assim dizer, é muito rápido. Ele pode se originar da vontade escrita, o tratado, ou do comportamento dos Estados. Isso significa que no direito internacional, um costume pode revogar um tratado. E um tratado também pode revogar um costume. A sociedade internacional evolui. O direito internacional também. Nas últimas décadas, o direito das gentes passou por importantes transformações. Os últimos 100 anos, por exemplo, foram marcados pelo surgimento de normas internacionais de proteção aos direitos humanos, ao meio ambiente, pela condenação da guerra e pelo desejo de uma sociedade internacional regida pelo direito e não pela força. Essas transformações são percebidas nos diferentes tratados celebrados pelos entes internacionais. Os tratados, assim como os costumes e os princípios gerais de direito, constituem as normas internacionais. Diferentemente do direito interno, a quantidade de normas no direito internacional é menor e não há uma hierarquia de importância entre elas. O processo de elaboração das leis internacionais também é muito lento. Depende das decisões tomadas por cada país sobre o mesmo tema e do acordo de vontade entre esses países. Lembremos que não existe um tratado universal. Na sociedade internacional, o cumprimento das leis não ocorre imediatamente e não há uma autoridade específica para fiscalizar a execução dessas normas. A aplicação dos tratados internacionais depende ainda dos procedimentos internos de cada país. No Brasil, por exemplo, qualquer tratado internacional deve ser produto do acordo de vontades entre os poderes executivo e legislativo. Aqui, os acordos internacionais precisam ser aprovados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e só entram em vigor depois de ratificados internacionalmente e promulgados por decreto do Presidente da República. Apesar da importância que tem o direito internacional, algumas vezes os Estados violam as normas internacionais que eles próprios estabeleceram. Entretanto, o fato do direito internacional ser descumprido por certos estados não é argumento para se alegar que esse direito não tem valor. Um país viola uma lei internacional quando o resultado que se busca é mais vantajoso que o cumprimento da norma. É uma relação de custo-benefício.
Exemplo é o Iraque, que invadiu o Kuwait por meio da força, tentou dominar aquele país com uma política externa que foi rejeitada pelo mundo. Felizmente, esses são casos isolados. Em geral, os países seguem o direito internacional, até mesmo porque não querem ser mal vistos pelas outras nações. Fontes do direito internacional são os meios pelos quais esse direito se manifesta. Nada mais são que os tipos de normas existentes. De acordo com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, essas fontes são os tratados, os costumes e os princípios gerais de direito. Também são levados em conta os atos unilaterais e as decisões dos organismos internacionais, e ainda, como subsídio, a doutrina jurídica e as decisões de tribunais pelo mundo. Os tratados são hoje a fonte mais importante do direito internacional. Eles são usados nos mais diversos temas, de um acordo sobre produção de tomates à criação de uma organização internacional ou de blocos econômicos. Os países devem seguir princípios gerais de direito. Um dos mais importantes é o Pacta Sunt Servanda. Segundo esse princípio, o Estado que celebra um acordo internacional deve cumpri-lo. Outros princípios são o da não agressão, a solução pacífica dos litígios entre os Estados, a autodeterminação dos povos, a coexistência pacífica, o desarmamento e a continuidade dos Estados. No próximo bloco, vamos falar sobre o atual sistema jurídico internacional. E você acompanha ainda? Creio que fora do multilateralismo não há solução para os problemas internacionais. Voltamos daqui a pouquinho.